Bom, vou ensinar vocês hoje a pintar a rosa, as folhas da toalha do vídeo anterior. Primeiro, vocês vão colocar clareador. Não precisa encharcar muito o clareador, porque na toalha, geralmente, a gente não coloca muito clareador, porque fica ruim, tá? Verde folha. Colocar bem o verde folha, tem que tampar a trama do tecido, tá? O que eu faço? Com a folha, eu tenho que escurecer um lado e o lado oposto eu tenho que clarear. Vou escurecer com cinza, cinza claro, o cinza normal. Coloquei o cinza e vou puxar para um lado, ó. E o outro lado também. Sempre que eu coloco, eu vou esfumaçando para uma tinta entrar na outra e não ficar marcado. Feito isso, com branquinho, eu vou do lado oposto da folha e vou esfumaçando também para entrar lá no cinza, ó. E sempre esfumaçando. Quando eu trabalho assim, geralmente eu pego um pouco dos tons mais escuros, ó. Então eu volto de novo com ele e reforço. Então, a dica que eu vou dar na folha é o seguinte: quando a gente passa o tom de verde nela, a gente tem que escurecer um lado, o lado oposto que a gente escureceu, a gente tem que dar a luz, um tom de verde mais clarinho ou um tom de branco, e vim com um tom mais escuro no lado de cima, onde eu coloquei o claro embaixo. E o lado oposto também, onde eu coloquei o escuro embaixo, eu venho com o claro em cima, para me dar a luz, para ficar essa composição aqui, tá bom? Vou fazer a outra folha. O clareador aqui vai me ajudar só a retardar um pouquinho a pintura, tá? A secagem dela. Olha, preenchi bem. Todas as vezes que eu for fazer que eu for colocar a tinta no fundo, tem que preencher bastante para não ficar mostrando a trama do pincel, do tecido, tá? Venho com cinza, escolho um lado, não precisa ser, se eu escolhi esse lado aqui, todas não precisa ser o mesmo lado não. Eu posso escurecer o lado ao contrário, ó. Tiro o excesso do pincel e venho com o pincel sem nada, esfumaçando para não ficar muito manchado, ó. Com o branco, vou fazer a mesma coisa do lado ao contrário, ó. Coloco e esfumaço.
Tiro o excesso e venho trabalhando com a tinta. Ó, trabalho sempre esfumaçando. Precisar, volto de novo com um tom mais escuro. E com um tom mais clarinho também. Se vocês notarem, eu não fiz o fundo. Por quê? Eu gosto de trabalhar primeiro com a pintura e depois eu trabalhar com o fundo. Com isso, eu consigo sair um pouco da pintura. Eu não vou ficar preso só no risco. Então, eu posso colocar tinta por fora também para não ficar só preso no risco, tá? Venho, coloco clareador, vou vir com verde, esfumaçando para entrar a tinta. Agora essa daqui eu vou entrar um pouquinho com cinza ônix, aonde que vai ser o escuro, bem aqui embaixo, ó. Feita essa misturinha, eu misturo a tinta aqui, ó, com movimento circular, que é para ela entrar dentro da trama do pincel e não ficar marcado. Da trama do tecido, perdão. Ó, ficou bem detalhadinho aqui, ó, e não ficou manchado. Com cinza, a mesma coisa. Isso, maço. Com branco, lado ao contrário. E outra dica importante que eu dou. Quando vai passar clareador, não passa nas folhas todas. Passa uma por uma. Por quê? Eu tô trabalhando primeiro nessa folha. Quando eu for trabalhar nessa daqui, o clareador já secou e pode manchar e não vai conseguir colocar tinta em cima. Colocado, fazer a mesma coisa. Essas folhas aqui eu vou fazer tudo do mesmo jeito. Verde folha em cima, misturando, e embaixo eu vou colocar o cinza ônix. Ó, coloquei, tiro o excesso e vou esfumaçar, que é para entrar, ó, para não ficar marcadinho nem manchado. Com cinza, coloco e escolho um lado. Isso aqui que eu tô falando, ó. Eu não preciso, como eu não fiz o fundo, ele não tá demarcado. Então, eu posso sair com a tinta pra fora, ó, e ela vai ficar legal, tá? Então, às vezes a gente faz um risco e ele tá errado, a gente consegue consertar a hora que tá pintando. Então, deixar para trabalhar com fundo, eu particularmente deixo trabalhar com fundo quando eu finalizei a pintura. Coloquei o branco, tiro o excesso, movimento pincel em pé, vai e vem, vou esfumaçando o branco aqui na tinta.
No lado oposto a mesma coisa. Coloquei o pincel em pé, esfumaçando, ó, vai e vem. Vou trabalhando, ó. Tá bom? E a última folha. Verde em cima. Cinza ônix embaixo. Movimento circular, que é para a tinta entrar, ó, e não ficar marcado. Vou pegar o cinza e vou escurecer um lado. Pego o cinza de novo, se eu escurecer aqui embaixo, eu vou escurecer em cima no lado oposto. Lavo o pincel e com o branco eu vou esfumaçar, ó. Coloquei branco, se estiver carregado demais, eu tiro o excesso no meu paninho e esfumaço, ó. E assim que eu faço as folhas.